Ótimo dia a todos, que Deus nos abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento, pela rádio 107 FM Rio de Janeiro, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7h50. Nosso site é institutoalmadomundo.com.br, institutoalmadomundo.com.br. Esse programa, após ser transmitido pela rádio, ele fica disponível no canal do YouTube para você poder reassistir, ouvir novamente, tirar algumas dúvidas, copiar algum apelo, alguma coisa, né? Sempre é um estudo, toda atenção é uma aula, né? Um movimento de aprendizagem e aprendizado para todos, né? Para que possam ter sempre dias melhores. Nosso canal do YouTube é @Instituto Alma do Mundo, @Instituto Alma do Mundo. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, prefixo 11 95025 8364 95025 8364. Todo o trabalho, né, de poder ensinar, favorecer, mostrar um caminho para as pessoas onde elas possam andar sozinhas, né, sem bengala, sem muleta, sem ter que ficar ouvindo alguém falando algo ou aconselhando, mas por si próprio, né, se virar sozinho, ter caminhos, né. Quando nós desejamos aos outros, né, caminhos melhores, vidas melhores, crescimento, desenvolvimento, e ajudamos isso a acontecer, de uma maneira ou de outra, isso retorna para cada um, mesmo que você não esteja interessado nisso. Fala, não faço isso porque eu quero retorno, eu faço isso porque é natural favorecer os outros de alguma forma, ajudá-los a caminhar, né? Isso tudo dá um certo retorno, né? Porque não só o retorno para si próprio, mas para todos. Quando nós desejamos o melhor para os outros, né, e torcemos por eles e fazemos tudo aquilo que é necessário, principalmente no nosso caso, né, as aulas, os encontros, as orações, tudo isso que nós fazemos, né, está relacionado a poder favorecer, né, o maior número de pessoas. Então, por exemplo, agora dia 12, né, nós temos um encontro, dia de oração pela nação, pelo planeta, onde nós fazemos apelo o dia todo, praticamente das 9h30 até as 20 horas, né? O teatro fica aberto para poder manifestar os apelos, toda a movimentação de oração, e é transmitido online o dia todo, né? Então, caso você queira entrar pelo YouTube, colocar o nome de pessoas, enfim, né? Sempre para ajudar comércio, indústria, animais, aqueles que passam por situações aí não favoráveis. Tudo isso é colocado para poder estar ajudando, favorecendo, né? Trazendo resultados, trazendo retorno daquilo. Não só, né, você poder favorecer e ajudar, mas nunca permitir que você dependa de alguém dependa de você. Você pode ajudar, favorecer, a pessoa até por um período ela pode necessitar da sua ajuda, né? Não vou dizer que depende, mas você está ali auxiliando, mas sempre com a cabeça de que ela tem que ter um caminho por si própria, né? Tem pessoas que gostam de bater no peito e falar, não, porque eu ajudo fulano, ciclano, beltrano, eu carrego nas costas, né? Porque eu sou assim mesmo, que não, isso não, né? Nós temos que ajudar na hora que é necessário. Por isso que a oração, a construção espiritual, né, a metafísica, né, movimentar as energias não visíveis, né, é importante, porque isso começa a acontecer não só para aquele que você conhece, mas para aquele que você também não conhece, né? Então, como mesmo a questão de um programa, você está colocando
a atenção, né? E isso está vibrando, muitas pessoas estão ouvindo, isso fica repercutindo, está lá no YouTube. Tudo isso, né, a tecnologia, nesse aspecto, ela é muito favorável. Da mesma forma, ela faz o contrário. Pessoas que armazenam energia não favorável e fica aí disponível também, né? Então, o mundo é feito dos dois lados. Então, nós temos que fazer aquilo que devemos fazer, favorecer ao outro. Nunca querer ao outro que não quer a si próprio, ou querer ao outro que quer a si próprio, né? Então, tudo aquilo que nós podemos oferecer, né? Sempre aquela ideia da melhor fatia, né? Para o meu melhor amigo. Então, quando você coloca essa atenção, tudo isso relaciona-se como prosperidade. Favorecer o outro para que o outro cresça. E aí, naturalmente, você cresce junto. Todo mundo cresce, né? Muitas pessoas não andam porque elas querem para si próprio. E passam por cima dos outros, pode até conquistar alguma coisa de imediato. Depois, o retorno ele vem, né? O universo age, não adianta, o universo não é cego, não é bobo, né? Está atento a tudo. E é claro que existe uma movimentação, né, da lei do retorno. Então, naturalmente, aquilo começa a se movimentar a partir do momento daquilo que é feito. Se vocês repararem, quem está acompanhando os programas, né, eu tenho feito bastante apelo sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre a coluna material, né, porque é essa coluna que faz a outra coluna funcionar, né, e a coluna lá de lá faz a outra funcionar, assim por diante, matéria e espírito, né. Então a pessoa, quando ela está sem dinheiro, né, o dinheiro curto, ela está focando naquilo, né, ela está focando na falta, na dificuldade, porque ela sente aquilo, ela vive aquilo, ela tem que pagar contas, pagar aluguel, são os compromissos, né? Às vezes quer oferecer alguma coisa ao filho, a filha não consegue, quer dar alguma coisa para a esposa, para o marido, ao companheiro, companheira, não importa, né? E não consegue, mesmo para si próprio, né? Gostaria de estudar, fazer uma faculdade, fazer alguma coisa, né? Então, acaba se colocando o foco sobre isso e acaba se trazendo mais disso, né? Então, o apelo, o decreto, esse tipo de movimento que nós fazemos, né? E aí eu falo para vocês que com relação à presença, né? A presença que é muito importante. Tudo isso vai reverberar e vai trazer um alívio de alguma forma. Então, quando você começa a manifestar, é como se você fosse fazer uma grande limpeza num lugar muito grande, né? Um grande galpão, enfim. Então você começa jogando água, depois sabão, sei lá o que, produto, enfim, né? Se você estiver sozinho, você não consegue atingir toda a área de uma vez só, mesmo com uma mangueira, com um compressor, uma VAP, enfim. Sempre, né, mesmo quando você usa aquelas VAPs, né, aquelas máquinas de limpeza, ela vai limpando ali onde o jato está, e você vai levando e vai tirando a crosta do chão, né, a sujeira, vamos colocar assim, né? Então, aquilo vai de pedaço em pedaço. Não adianta, você não consegue tudo de uma vez. Teria que ter muitas pessoas com várias máquinas ligadas para começar a fazer de uma vez só uma grande varredura, né? Então a prosperidade ela é igual. Quando você começa a fazer os movimentos, você está limpando ali, está colocando atenção num pedaço. Então está purificando, limpando, e ali, depois que secar e tudo, começa a prosperar, né? Tá tudo bonitinho e tal. Então quando você começa a rezar, a orar, a fazer os movimentos, começa-se uma limpeza. Então existem pessoas que têm uma limpeza mais áspera, outras uma mais superficial, outras, né, mais sutis, enfim. Então, como você não sabe, você faz o trabalho. E esse trabalho, ele vai se movimentar. Então, o que nós fazemos no dia de oração é um reforço a isso, porque as próprias aulas, né? Então, assim, isso já aconteceu muitas vezes, né? Não tem nenhum problema em falar isso. E para mim, assim, como eu já desde muitos anos, eu fui a vários lugares fazer palestra, trabalhar, atender, né?
Então eu via assim, por exemplo, um palestrante que estava ali, ele perguntava lá para a secretária, olha, quantas pessoas tem uma palestra de sábado? Ah, tem X, ah, então cancela. Se não der no tal, cancela. Então assim, a pessoa tem um livro na cabeça, ele vai trabalhar porque ele quer o lucro daquilo. Né? É a atenção do lucro, eu entendo isso, tem que pagar a conta também, é a mesma coisa, né? Eu dei aula para cadeira muitas vezes, né? Porque assim, a alquimia, a metafísica não é uma coisa que as pessoas compreendem de cara. Né? Você fala, né? Eu vou falar sobre os 4 verbos, os elementos, a maçã, o quê? Então, por exemplo, nós temos uma aula chamada O Ser Solitário. Ah, vai falar sobre a solidão? Não tem nada a ver. O homem de atenção. Mas como assim? Então, não adianta você dar um outro nome que não é. É aquilo que é, né? Só que assim, esse conhecimento, ele te dá a base para tudo. Então você tem a questão de cuidar do seu corpo, né? Você tem a questão do trabalho, da atividade, do ofício, da família, do relacionamento, do dinheiro, da prosperidade, da abundância, né? Da aquisição das coisas, a busca por um teto, para essas coisas, enfim, tudo é um caminho de acontecer, a realização dos desejos, a precipitação de pensamento, né? E assim por diante. Então, isso aconteceu muitas vezes. Você chegar lá, né? Eu fui uma vez dar um curso em Santa Catarina, né? Que eu loquei teatro, café, tudo isso do meu bolso. Cheguei lá, tinha 3 participantes. É claro que não cobre nada aí, né? Mas assim mesmo eu dei aula sábado e domingo para os 3, né? O dia inteiro, né? Com café lá para, sei lá, 30 pessoas. E só tinha 3, 4 para comer. Eu, mais 2, mais 3, né? Então, qual o problema? Mas tá aí, eu tô aqui. Então, se você não mostrar para o universo que você quer fazer, que você quer ajudar, favorecer, passar um ensinamento, meu. Então, assim, nós temos que ir adiante com as coisas, temos que dar atenção. Como, por exemplo, né, numa outra cidade, foi no Rio Grande do Sul, não vou lembrar agora, né, eu fui convidado pela Secretaria de Educação, fui lá dar uma palestra num ginásio totalmente com teto de zinco, né, super quente, um calor. Isso era, sei lá, de manhã, depois do almoço, creio eu, alguma coisa assim. Não lembro direito, faz um bom tempo, né? Mas assim, então a gente tava cozinhando lá dentro, né? Quente pra caramba, e tinha muita gente, tinha lá, umas 400 pessoas, era muita gente. Eram professores desde de pré-primário até faculdade de lá. E aí eu fui muito bem, eu fui animado com a coisa, né? A pessoa falou, olha, os palestrantes aqui eu costumo trazer, eu insisto com isso, né? Mas não dura mais de 15 minutos, né? Falei, tá bom, né? Vamos lá. E eu falei por 3 horas. Ninguém levantou, ninguém saiu do lugar. Então isso assim me emocionou muito, me deixou assim, me mostrou o caminho, né? Esse é o caminho, é assim que se faz, né? Não importa se você é bem remunerado ou não, se sabe, a situação é você levar isso adiante, você está favorecendo as pessoas, né? Depois disso, uma fila gigante para te cumprimentar, para agradecer e assim por diante. Então, assim, a construção das palavras, a colocação, deve sempre envolver a vida das pessoas e fazer com que elas cresçam, se elevem e cheguem a um caminho. Sozinha. Aí que tá. Então não existe, olha, isso aqui é o certo, é assim que você faz e acabou. Não. Não. Então, cada pessoa, ela tem uma situação. E às vezes aquela situação que ela coloca foco não é uma situação problemática. Ela tem outros problemas, vamos colocar assim, que ela não sabe, que ela não detecta, né? Então, o que acontece? Quando você projeta o conhecimento, projeta os apelos, faz a projeção das coisas, ele vai atingir ali, aonde é necessário. Então, por isso que a gente sempre fala, atira a flecha. Ela vai para o alvo certo. Não existe o alvo para olhar ali, olha, vou dar uma flechada ali. Não. Joga a flecha. Ela vai pegar no lugar certo.
como eu já falei, a pessoa está buscando uma atividade profissional. E aí ela não encontra nada que pague aquilo que ela queira, ou que ela deseja, ou que pelo menos ela consiga se sustentar. Tudo que ela encontra está muito abaixo daquilo. Ela fala, caramba, meu, né? Eu não vou nem ver esse troço, porque não serve para mim esse negócio. E é isso. Isso não é orgulho, nem nada. É uma questão de ser racional, né? Bom, e o que eu falo? O que o professor fala? Olha, vai lá ver o emprego, o trabalho. Vai lá. Não, mas vai lá. Isso aconteceu muitas vezes, né? Atendendo as pessoas que estão desesperadas às vezes por uma atividade, alguma coisa. E esse é um dos caminhos. Falar, vai lá e vai olhar. Isso aconteceu e tem um caso, né? E esse caso aconteceu várias vezes, de algumas maneiras, um pouquinho diferente para cá, para lá, mas no geral é isso. Então, chega lá, vai se deparar com a atividade e vê que é aquilo mesmo, o salário é baixo, não sei o que, não sei o que lá e tal. Mas aí tem alguém do lado que falou, tudo bem, você vai, aí você conhece, fala, olha, pelas suas qualidades, vai ali, ó, vai em tal lugar que eu sei que estão necessitando de alguém com o seu perfil. Chega lá, o cara arrumar uma atividade para ganhar aquilo que ele quer. Mas se ele não fosse naquele para ganhar menos, não ia conhecer o outro, porque o outro não estava anunciado, né? Mais ou menos isso, tá? Então, você nunca sabe quando as coisas vão acontecer. Por isso, quando a gente começa a se concentrar, começa a meditar, começa a trabalhar, eu vou trazendo as energias melhores para mim. Se as energias melhores começam a se aproximar, as piores vão embora. Então, pensamentos errados, coisas estranhas, até companhias que às vezes não saem para você, você não sabe. Está do seu lado a bucha, o sanguessuga, né? Então tem alguém sugando a sua energia, você não sabe. E essa pessoa não está sugando energia porque ela quer sugar, porque ela é assim. Né? Então, ao mesmo tempo que ela torce pela pessoa, ela não quer ver a pessoa prosperar muito, porque ele não anda, não se mexe, ele não quer ver o outro andar também. Porque ele fala assim, se meu amigo andar muito, o cara vai me largar, vou ficar para trás, né? O meu carro é velho, o cara vai comprar um carro novo, minha casa não sei o que, a casa dele... Bom, enfim. Então a pessoa está sempre querendo nivelar as pessoas para baixo e não para cima. Em vez de ele falar, nossa, se ele conseguir também consigo, vou me erguer também. Enfim, né? Então nós devemos sempre colocar atenção em favorecer, em ajudar. Sempre isso. Sem querer nada em troca. Então se foi lá, favoreceu e tomou uma punhalada nas costas. Pessoa, deixa pra lá. Se você esperar alguma coisa de alguém, você está perdido. Né? As pessoas agem como agem. Não adianta você querer algo de alguém do jeito que você quer. Faz. Né? Essa coisa também de fazer o bem sem olhar a quem também não existe. Né? Eu devo favorecer quem quer ser favorecido. Então tem pessoa que não adianta você ajudar, porque ele não vai sair daquilo. Ele não quer. Por exemplo, tem pessoas que às vezes chegam para mim e falam alguma coisa, você vai falar, a pessoa tem resposta para aquilo. Aí você fala outra, tem resposta para aquilo. Só que as respostas não são... A gente sabe que aquilo, é um buraco. Então eu falo, olha, você tem resposta para tudo, tô perguntando por quê. Não, eu quero ver sua opinião. Não, eu não tenho opinião. Eu tenho um conhecimento e estou te oferecendo. Isso não é uma opinião. Né? Com aquela coisa, eu se fosse você, eu não sou você. Entendeu? Estou te falando, não é para você fazer isso ou aquilo. Estou te falando como a situação funciona, como o mundo é. Se você quer fazer isso, faz. Não quer fazer, problema seu. O mundo funciona assim. Você não quer entender, você tem respostinha para tudo. Você conhece tudo, você entende tudo. Por isso que a tua vida está uma maravilha. É isso, né? A sua vida está uma maravilha. Como às vezes você encontra com alguém e a pessoa... metafísica, alquimia, eu fiz curso não sei o que, fiz não sei o que lá, que eu fiz isso, fiz aquilo. Uhum. Aí você olha, o cara tá desempregado, ou tá com problemas, né? Tá lá com tudo não funcionando. Aí eu me pergunto, e aí, você fez um monte de coisa e por que você não andou? Né? Quando tem pessoas que falam, eu sou sempre de olho nisso, naquilo, você não anda por quê? Mas quando tem uma situação X, Y, Z, me procura. Aí você serve.
Aí colocou em ordem, volta para aquilo lá. Então, assim, o caminho que você segue é seu. Cada um sabe da sua vida. E não existe o melhor ou pior, o certo e o errado. Tem aquilo que você consegue usar. Né? O mundo funciona de uma forma. Ponto. Né? Não existe conhecimento velho e conhecimento novo. Conhecimento é conhecimento. Ele não é antigo, ele é aquilo que existe desde o princípio. Então ele vai se adaptando às novidades, às modernidades, ao mundo atual. Ou vai se atualizando, né? Por isso atual. Não adianta você vir com uma coisa, não, vamos fazer, né? Aquilo pode funcionar por um período. Então, assim, o conhecimento, ele é um só. Não existem dois conhecimentos, né? Então, quando você começa a movimentar, e assim, não adianta você colocar sua atenção numa parte da coisa. A parte aí, outra vez, tá vendo? Não é um todo, né? Eu tenho que ter atenção em um todo. Tudo aquilo que vibra, que vai adiante, eu tenho que saber como funciona. Então, com isso, eu começo a caminhar, a andar. Então, é dito, né? A maior das ações é a inação. Então, por exemplo, a meditação, a oração, o decreto, os apelos. Então, quando eu faço movimentos de inação, né, eu vou adiante. Tudo isso abre fronteiras, abre portas. Por quê? Porque eu estou o tempo todo dentro do conhecimento, estou fazendo isso, né? Então, assim, os aprendizes sabem disso, né? Então, eu vou só falar, assim, rapidamente. Então, quando você, depois, se você quiser saber mais, você vai estudar e vai aprender. Eu vou falar, assim, rapidamente. Então, o aprendiz sabe, quando ele vai entrar em qualquer lugar, ou qualquer movimento que ele faça, ele vai entrar com o pé esquerdo e não com o direito. Ele sabe por quê. Ele vai comer qualquer coisa, tomar um copo com água, tomar um café, vai almoçar não sei aonde, né? Ele vai mentalizar, ou vai falar internamente, ou vai externar. Eu sou Deus em ação. Então ali ele purificou o alimento. Acabou. Então, vai tomar banho, é de um jeito. Vai se trocar. Então, assim, tudo que vai fazer tem conhecimento. Então você vive dentro disso o tempo todo. Depois que você começou a aprender, aquilo se torna um hábito. E tudo que você faz é natural. E aí as coisas começam a caminhar cada vez mais. Então, se você quer saber mais, tem que estudar. Não adianta. Mas por que entra com o pé esquerdo? Bom, estuda que você vai saber. Muita coisa foi ensinada de uma forma, né? Então a pessoa fala, acordei com o pé esquerdo. Claro, você não vai tirar o pé esquerdo para acordar. Ah, já comecei o dia com o pé esquerdo. Claro, você não tirou ele. Então as pessoas ensinam que tem que entrar com o direito. Aí, você quer saber, estuda. Você vai saber. Se eu estou falando assim, um aprendiz de alquimia, de metafísica, ele vai sempre usar aquilo que ele aprende. Por isso que ele vai sempre andando um pouquinho mais adiante do outro que não sabe nada. Porque o outro, ele tem um conhecimento clássico, ele pode ter 5, 6 faculdades, falar 10 línguas. É conhecimento clássico para ele, para o mundo agora. Esse conhecimento que existe aqui há zilhões de anos, ele não está usando, porque ele não dá atenção. E às vezes não é nem por ignorância nada, é porque ele não conhece, ele não tem contato. Ele crê num mundo lógico, né? no mundo da razão, é isso, não num mundo diferente, né? No mundo fora da casinha, vamos falar assim. Porque para quem está na casinha, para quem está fora da casinha, para quem está na casinha é fora da casinha, porque vive aquela coisa ali massificante do dia a dia, do que é colocado, porque é assim pronto e ponto final. Ah, tem que provar, tem que ter prova, tem que ter não sei o que lá, é científico, não sei o que. Cada um tem a sua vida, ponto, não se discute isso. Meu, você crê nisso? Beleza, meu, tranquilo. Então cada um crê naquilo que ele crê e acabou. Então, eu estou mostrando para vocês que o conhecimento, ele é o mesmo sempre, ele está aí, né? É só você usar.
os números, tudo. Quando você faz um movimento, esse movimento ele repercute, ele traz a relação, né? Então, quando eu pego, por exemplo, uma escala Fibonacci, né, que eu tenho lá 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e vai embora, né? Então, a relação entre um número e outro, lá na frente, vai dar 1,618, que é a construção do mundo todo. Tudo nesse mundo é matemático. Então, quando eu começo a me aprofundar e a estudar isso, mudou tudo. Mudou tudo. Eu vou adiante. Então, dentro disso, nós estamos aí falando da fraternidade branca, dos ascensionados, dos iluminados, seres cósmicos, intergalácticos, dos arturianos, né? De Jesus, de São Germano, de todo mundo. Porque o mundo é todo mundo, não tem pedaço, né? Então, cada um faz uma coisa que está relacionada ao todo, né? É como o próprio humano, você pode fazer muitas coisas, mas existem meia dúzia de coisas que você faz bem pra caramba, às vezes uma coisa que você domina pra caramba. É de cada um. É mesmo uma questão de empreender, de crescer. E geralmente as pessoas, elas vão colocar atenção, vão querer estudar e buscar aquilo que elas não sabem, né? Não, tem que melhorar nisso. E aí fica batendo na cabeça. Se ela já não domina, porque ela não gosta muito, então fica batendo cabeça naquele negócio e aí trava tudo. Então o que eu ensino? Põe o foco naquilo que você sabe fazer, que você é bom, é boa naquilo, e faz, melhora. Ah, mas isso não tem nada a ver com o que eu faço. Então assim, eu gosto de fazer bolo pra caramba, faço um bolo que é uma beleza, né? Não quero fazer bolo para vender, não é isso. Mas então, se entrega no bolo. Vai criar bolo recheado, bolo não sei o quê. Não é questão de um negócio. É para você melhorar aquilo que você faz. E ter satisfação naquilo que você faz bem. E isso vai te ajudar naquilo que você não faz bem. Mas se eu colocar foco naquilo que eu não faço bem, chega uma hora que eu não faço bem nem aquilo que eu faço bem. Porque eu tô com o saco cheio daquilo já. Então, essa é a questão. As pessoas focam, não, eu tenho que estudar isso, porque eu não domino, porque eu não sei. Não, se eu não domino, não sei, porque alguma coisa está aí. É um sinal. Deixa lá. Uma hora eu domino esse troço aí. Vou colocar foco naquilo que eu gosto, fazer o que eu gosto. Porque as pessoas falam assim, eu tenho um hobby. Não sei o quê. Tanto faz. Faz aquilo que você gosta. Ponto. Né? Eu gosto de pescar. Bom, sei lá, eu não gosto. Você gosta? Então vai pescar. Mas assim, você domina a pesca? Não. Então você só gosta, não é uma coisa que você faz bem. Gostar é uma coisa, fazer bem é diferente, né? Existem coisas que você faz bem, você domina aquilo. Aí se aprofunda. Tem pessoas que, sabem tudo sobre uma coisa, buscam, sabe, dominam e com prazer e gostam de falar daquilo. Como música, quando o cara fala daquilo que ele gosta, você vê o semblante da pessoa, a alegria de falar, não sei o quê. Então, assim, é cada um. E a pessoa não toca nenhum instrumento, não sabe nada. Mas ela gosta da música. E daquele tipo de música. Então se aprofunda naquilo. E aquilo faz bem e alimenta a alma dela. E ela vai adiante. Então nós temos que alimentar a nossa alma com aquilo que nós gostamos, com aquilo que nós temos prazer. O prazer leva a vida a ter mais prazer. Agora, fazer coisas que não dão prazer, vai tirando prazer daquilo que tem prazer. Funciona assim o mundo. Você está aonde a sua atenção está. Ponto. Isso não muda, tá vendo? Pode falar o que você quiser. Isso é conhecimento. Porque o mundo está aí. Então, se eu estou ligado a isso, acabou. A coisa começa a funcionar desta forma, né? Então, eu creio que é chegada uma hora a gente começar a conversar um pouco sobre tudo aquilo que é feito. O que é a metafísica? O que ela pode nos ajudar? Né? Em tudo? Depende, se você não estudar, ela não vai te ajudar, porque ela está ali. Se eu não mexer com ela, não adianta. É um conhecimento que está aí, como todo mundo, está aí parado. Ele sabe que o sol nasce, que pode ser que tenha uma lua não sei o quê, mas daí ele não sabe para que serve isso. Como é que ele usa isso? Como é que ele vai colocar isso a favor dele, se ele não sabe?
Se ele cresceu e ninguém ensinou ele, ninguém foi falando para ele, olha, isso é isso, o universo é aquilo, e não sei o quê, né? O que acontecia há muitos anos atrás. Então as pessoas tinham mais noção das coisas, né? Tinham o vento, sabia se ia chover ou não. Então, aí você pode falar assim, isso aí serve para quê? Bom, isso aí serve para você lidar com a natureza, com o mundo, né? E assim por diante. Tudo faz parte de tudo. Então, quanto mais a gente puder aprender e saber, quanto mais nós estamos aí caminhando, estamos indo adiante, né? Então vamos lá. Já falamos do dia de oração, né? Então, dia 11, né? Que é amanhã, isso? Amanhã. Nós temos o chamado da noite, né? Que, como eu falei para vocês, é uma aula que nós fizemos ela num fator emergencial, né? Devido às condições, às situações que o mundo vinha vivendo. E acabou ficando, porque é um conhecimento maravilhoso que não para, né? É alquimia pura, é metafísica de alto nível, uma coisa maravilhosa. Então, podendo participar, tá aí, 8h30 da noite, online, tranquilinho, né? E no dia 12, dia de oração pela nação, pelo mundo. Participe, quem puder estar aqui em São Paulo, puder estar com a gente, é um prazer, né? Mesmo aprendiz, preguiçoso aí, se mexer um pouco, né? Estar aqui presente é importante, né? E fica aberto aí online, você pode estar compartilhando o link, a pessoa fala, não gostei desse negócio. Não assiste. Então manda para aquele cara que você não gosta. Pronto. E aquele cara que você não gosta, quem sabe ele vai gostar. Então, tá tudo certo, ninguém precisa gostar de tudo. E nem precisa gostar disso também. Só é oferecido. Ponto. Né? E aí, é claro, né, todo o intuito, o foco, a ideia, o propósito, melhorar, mundo melhor, né? Fazer do mundo um mundo melhor, né? Favorecer o maior número de pessoas. E assim por diante, assim a gente vai caminhando, vai construindo tijolo em tijolo e a coisa vai andando, né? Os aprendizes estão ajudando a bancar né, a patrocinar o programa, estamos aí caminhando, indo adiante e favorecendo aí todos, né, que necessitam de ajuda, enfim. A gente vai chegando nesse grande movimento aí, né? A sabedoria, né, dos ascensionados, principalmente Saint Germain, enfim, não adianta, é muita gente, né? Mas Saint Germain é um cara que está aqui já batalhando pelo mundo de uma outra forma faz muito tempo, né? E a questão da poderosa presença, eu sou, e da presença, né, utilizada, tudo isso traz um chamado grandioso, onde nos favorece em todos os sentidos, né? Então essa atividade permanente, ela vai sempre de encontro com a discórdia, né? Porque a discórdia é que leva a tudo acontecer, né? A raiva, o ódio, a hostilidade e assim por diante, né? Então existem vórtices de pensamentos, palavras negativas, com as pessoas que estão discutindo, estão brigando, estão desejando mal para alguém. Tudo isso vai se acumulando em algum lugar e cria uma energia, né, pesada, aonde existem seres, né, que são elementais chamados veladores, né, que trabalham com energia centrípeta e centrífuga, né, que começam a limpar isso. Então, por exemplo, os apelos, as movimentações, tudo que nós colocamos adiante, né, quando você projeta a presença, faz todo esse movimento, essas energias começam a ser dissipadas, né, vão sendo limpas, né, e a atmosfera vai melhorando e assim sempre existe uma melhora na humanidade, né? É claro que você pode olhar para lá, olhar para cá e falar, meu, onde que está essa melhora? Mas o que não pode é piorar, né? Então, vamos trabalhando, vamos colocando a consciência nas coisas, a nova era está aí, né? O novo mundo está aí já
disponível para todos, estamos com o pezinho na 4ª dimensão. E é uma questão de trabalhar e ter paciência e ter atenção. E devagarinho as coisas chegam, elas acontecem e vão te mostrar aí caminhos aí inimagináveis, tá? Vou fazer para vocês alguns apelos, né? Vamos colocar a movimentação em ordem. E eu quero falar um pouco também sobre o nosso trabalho do fim deste ano, né? Chamado Bom, Belo e Grande. Eu tenho falado todos os dias e vou falar com vocês até a gente chegar lá, porque é um movimento mega importante, né? Conhecer um pouco sobre 2027 não é questão, como eu venho falando para vocês, de bola de cristal, não é isso. É um número que ele vibra, ponto. E ele vibra no mundo, e é claro que este mundo vibra em você, né? Se eu tenho conhecimento, a ideia do que é este 2027, eu vibro junto, e aí eu entro numa sintonia diferente, porque eu sei que ele se movimenta assim, 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 acontece isso, 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 assim por diante, né? Então, no dia 13 de dezembro deste ano, às 9h30 da manhã, aqui no nosso teatro, aqui em São Paulo, né? Para quem está um pouco mais distante, faz um bate e volta, já vai se programando para isso, né? Depois eu deixo para vocês o WhatsApp, entre em contato, qualquer coisa. No site também tem lá o convite para ser adquirido, né? E é uma conversa de 2 horas aí para a gente poder, ou mais, né? Porque esse encontro sempre se estende devido às perguntas. E fazemos aí meditação, trabalhamos para o mundo também, aproveitamos toda essa movimentação, porque o mundo, né, acabou um ano, começa outro e tudo continua, mas não adianta falar tudo é igual, não tem isso, né? Se você faz uma idade, não adianta falar assim, eu tenho menos que isso, eu tenho mais que isso. Você tem aquilo. Você pode aparentar menos ou mais, mas você tem aquilo. É um número que vibra e você vai viver aquele ano todinho de acordo com a vibração do número da sua idade. Ponto. Isso também não muda. Se você quer isso ou não, tanto faz. Funciona assim, né? Por isso ter conhecimento é importante, né? Mas tá tudo certo. Então procurem se programar para estar aí com a gente, né? Dia 13 de dezembro, nesse movimento aí. Nosso WhatsApp é prefixo 11 95025 8364 95025 8364. Eu sou Ayan, a lei da abundância de Júpiter, e seu raio verde se espalha no templo e na catedral. Eu te agradeço, ó Júpiter, eu empregarei essa abundância ao serviço da luz. Ayan, Ayan, Ayan. Eu sou Ayan, a lei das riquezas divinas que me inundam por toda parte. Eu te agradeço, ó Júpiter, eu empregarei essas riquezas ao serviço da luz. Ayan, Ayan, Ayan. Eu sou Ayan, a lei da abundância de dinheiro que me vem sobre o raio verde de Júpiter. Eu te agradeço, ó Júpiter, eu empregarei esse dinheiro ao serviço da luz. Ayan, Ayan, Ayan. Eu sou Ayan, a lei da precipitação de Júpiter e que me dá tudo aquilo que eu tenho necessidade para o serviço da luz. Eu te agradeço, ó Júpiter, eu empregarei esse dinheiro como tu mesmo o empregarias. Ayan, Ayan, Ayan. Eu sou Ayan, a lei da obediência a Júpiter e eu empregarei todas as riquezas divinas ao serviço da luz. Ayan, Ayan, Ayan. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó bem-amado Júpiter, ó Juno, dai-me todo o dinheiro necessário à tarefa que eu realizo sem esmorecimento e ajudai-me a fazer o que eu devo fazer a fim de preparar a idade de ouro que vem. Ajudai-me a fazer aparecer sobre o plano físico a perfeição do plano divino. Eu vos agradeço, ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó bem-amado Júpiter, ó Juno, vós atendestes ao meu apelo. Ayan, Ayan, Ayan. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó Júpiter, ó Juno, concedei-me a graça de vossa oponência divina, a fim de que eu possa terminar o que comecei. Eu vos agradeço, ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó Júpiter, ó Juno, vós atendestes ao meu apelo. Ayan, Ayan, Ayan. Ayan, Ayan, Ayan. Eu sou a lei do poder de precipitação que me dá, direta ou indiretamente, tudo o que me é necessário ao serviço da luz. Eu te agradeço, ó Júpiter, tu atendesses ao meu apelo. Ayan,
I am, I am. I am, I am, I am. Eu sou a lei da sabedoria dos ascensionados, dos grandes seres cósmicos, e eu peço que esta sabedoria seja minha para a eternidade. I am, I am, I am. Eu sou I am, por Saint Germain. Eu sou a paciência de Sanat Kumara. Eu sou a coragem indomável de Serapis Bey. Eu sou a presença de Jesus em meu caminho. Eu sou a paz de Kuan Yin para os homens da terra. Eu sou a voz da presença para as coisas difíceis. Eu sou o silêncio da chama violeta que consome dúvidas. Eu sou I am, o amor ardente do grande silêncio que me instaura a perfeição aqui embaixo. Eu sou I am, a cura do grande sol central para as almas que encontro em meu caminho. Eu sou I am, a doce luz divina que entra em todas as casas. Eu sou I am, a doce luz divina que se espalha nos santuários. Eu sou I am, o anjo da união que implanta a paz no coração dos humanos. Eu sou I am, a alegria divina que se espalha no universo. Eu sou o equilíbrio perfeito de Deus nas horas difíceis. Eu sou o raio branco da libertação. Eu sou a verdade divina que desce em nosso templo. Eu sou I am, a liberdade dos ascensionados para os filhos do meio do mundo. Eu sou I am, a vitória fulgurante do Cristo cósmico que toma possessão da terra. Eu sou I am, a majestosa presença que resplandece nos santuários. Eu vos abençoo. Eu sou I am, Saint Germain. Bom, eu creio que tivemos uma boa conversa, né? E os nossos encontros, eles vão se ampliando cada vez mais, né? Nós vamos abrindo o conhecimento, é só você dar uma acompanhada nessa playlist aqui do Protocolo X, que principiou aqui na Rádio 107 FM, Rio de Janeiro, 1º de abril, né? Então, nós estamos, já foi feito maio, junho, estamos indo para julho, né? Estamos caminhando e deixando um registro aí para vocês, né? Até onde a gente conseguir fazer isso, né? Como disse você, se você quiser ser um colaborador também, entre em contato, né? Porque hoje são aprendizes que estão aí fazendo com que esse programa vá ao ar e nós possamos aí oferecer um conhecimento a todos, né? Eu creio que uma aula matinal sempre é bom, sempre é, né? E fica registrado isso aí para você poder estar ouvindo outra vez, estar, né, compartilhando com as pessoas que você ama, né? Para que todos cresçam dentro de uma linha de luz. E é claro, cada um compreende da sua forma e faz do seu jeito, né? Por isso que quando se recebe um ensinamento, ele é seu, porque você o compreendeu assim, né? Se você for ensinar alguém, você vai mostrar a alguém aquilo que você compreendeu. E às vezes nem sempre é aquilo que foi colocado, né? Então, quando você começa a se desenvolver, melhorar, alguém fala, poxa, mas o que você está fazendo? Eu falo, olha, eu estou observando um caminho aí metafísico, estou fazendo umas coisas e está melhorando bastante. Tá aí, ó. O caminho é esse, o link é esse. Entra lá, vê o programa, se quiser estudar, bom, enfim, né? Então, se você entrar no site, né, você tem lá mais de 20 livros para você poder estar estudando, que eu escrevi, né? Tem bastante curso em EAD, né? Nós temos hoje, no geral, né, mais de 700 títulos de aulas, né? Tem bastante material, bastante coisa assim para se estudar, né? E cada aula ele é de um jeito, é de uma forma, né? Então, com todos esses emergenciais que nós criamos aí, Alquimia na Veia, o Chamado da Noite, né?
e outros, criou-se muito mais material, né? São aulas que não são intituladas, elas só acontecem, né? Com este nome, né? Então cada perfil ele tem um propósito e ele é exposto ao aprendiz, né? Então tá aí uma oportunidade de você estar crescendo, aprendendo e indo cada vez mais adiante. Foi um grande prazer estar com vocês hoje, como sempre, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Quero muito que estejam juntos comigo uma hora em aula, um movimento, para poder compreender um pouco melhor o que eu falo, né? A minha aflição de poder ensinar é muito grande, de mostrar, e tem coisas que só numa aula mesmo que você começa a desenvolver um caminho diferente, tá bom? Muito obrigado. Um excelente dia a todos. Deus nos abençoe. Muito obrigado.